até compreender. Os que encontraram o Salmo 133, digam amém. Diz o texto: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Curva a sua cabeça e com a sua Bíblia ainda aberta. Fale com Deus por alguns segundos, pedindo a Ele, que é onisciente, único onisciente no universo, e sabe muito bem da sua condição, das suas necessidades como cristão, como servo de Deus, ou como uma pessoa simpatizante do Evangelho, que veio a convite de alguém nesta casa de Deus. Abra sua boca e o seu coração para pedir ao Senhor que ministre ao seu coração. Senhor Deus, abrimos a Tua palavra e nós a lemos nessa noite. Obrigado porque nesse dia do Senhor é a segunda vez que fazemos isso. Nós te pedimos ajuda do Teu Espírito para nos guiar na compreensão dessa Tua palavra que com muito amor o Senhor nos deu. Com o desejo de que a nossa alma seja redimida e que possamos andar nos Teus caminhos. Por isso, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão e inclina o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, olhando para esse texto e pensando a partir desse tema, a união do povo de Deus, eu pergunto aqui a vocês, houve algum momento na sua vida em que você sentiu muita sede mesmo? Talvez você estava no campo, ou você estava fazendo alguma coisa no carro, e sem água, e a sua boca ficou seca, e você sentiu aquele desconforto, aquele mal-estar, até que de repente, você encontrou água. E você fez como eu, né? Pegou um copo bem cheio, e guti-guti, até que a sua sede foi totalmente saciada. Você já passou por uma situação assim? Eu, muitas vezes, em situações diferentes, não é? Agora, eu pergunto a vocês, você já passou por um deserto na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada cristã, onde você estava cercado de dificuldades e de desafios, e aí você sentia que a sua alma estava ali totalmente seca, totalmente sem nutrientes, você não sabia o que fazer, você sentia nesse momento de luta, de desafios, de dificuldades, até uma espécie de fraqueza física, em face às muitas dificuldades que você estava enfrentando naquele momento. Você já passou por isso? Eu creio que todos nós aqui, ou talvez a maioria esmagadora de nós aqui, já passamos por isso. Mas, de repente, em meio a tantas dificuldades, você chega em um lugar, em um momento, em que você experimenta refrigério. E você experimenta um bem-estar. Você sente que a alegria está voltando ao seu coração. Você sente que você está ali amparado por Deus. Muitas vezes até por intermédio de outras pessoas. Então, você sai de um lugar de muitas dificuldades, de um verdadeiro deserto na sua vida, para um lugar de refrigério, onde a sua alma é refrigerada e onde você se sente muito encorajado a continuar.
porque você encontrou pessoas ou circunstâncias que te favoreceram. O Salmo 133, perdão, ele é um salmo que nos fala essencialmente de refrigério. Refrigério na vida do povo de Deus. Refrigério na comunidade. Refrigério no interior da igreja. Na convivência do povo de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas apregoam por aí, irmãos, inclusive falando mal da igreja, difamando a igreja do Senhor, esse salmo nos ensina que a igreja é e será sempre um lugar de refrigério. Amém? É um lugar de refrigério. Mesmo que as pessoas falem mal, mesmo que as pessoas tenham dificuldade com alguma coisa, mesmo que as pessoas tenham tido experiências negativas no passado, a Bíblia assim o diz, a igreja é um lugar de refrigério. É um lugar de bênçãos. Esse salmo de refrigério, que nos fala da união do povo de Deus, vocês sabem, foi escrito pelo homem segundo o coração de Deus, por Davi. E algumas pessoas acreditam que ele foi composto por ocasião da coroação de Davi. Mas outras pessoas simplesmente acreditam que ele foi composto no momento em que o povo de Deus afluía para Jerusalém, em suas festas anuais, como por exemplo a festa da Páscoa. Então ele foi composto porque Jerusalém ficava abarrotada de gente. Era o povo de Deus vindo de todas as partes, simplesmente para adorar a Deus, simplesmente para cumprir os preceitos de Deus e oferecer ofertas e sacrifícios no altar do Senhor. O propósito dessas pessoas era adorar a Deus, mas havia um significado muito especial em estar ali no meio daquela multidão santa, daquele povo santo, daquele povo bendito. Eu entendo, irmãos, que tanto os filhos de Israel nos tempos antigos, quanto os cristãos de todos os tempos, incluindo a nós hoje, devemos aprender a lição da beleza e da utilidade da comunhão entre os irmãos. Amém? Nós precisamos aprender como é bonito ter comunhão, como é bonito a comunhão, e como isso é útil para a nossa alma, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Deus não nos destinou nesta vida para seguirmos a nossa carreira cristã sozinhos e isolados. Ele criou um povo, uma família, e nós devemos estar muito bem integrados nessa família. Aqui eu apelo àqueles de vocês que têm visitado a igreja, mas não se tornaram membros. É da vontade de Deus que você se torne membro, que você congregue, que você participe, que você se envolva. Os membros da igreja devem se esforçar para fazer o curso de formação cristã e crescerem mais na graça do Senhor e no conhecimento da palavra de Deus. E não ficarem apenas como visitantes, pessoas que estão vindo de vez em quando. É claro que para nós vai ser sempre uma alegria receber os visitantes, mas nós queremos que você faça parte da família de Deus. E eu repito, que você verifique por você mesmo como é bonito essa comunhão e como é útil para a sua alma e para a sua vida. E é por isso, irmãos, que nós devemos nos nutrir dos relacionamentos em Cristo e trabalhar e contribuir no que depender de nós, para que esses relacionamentos em Cristo, essa comunhão cristã, seja sempre algo puro, sempre algo onde há um apoio recíproco, um ajudando o outro, um apoiando o outro. E você sabe, quando você está em condições de ajudar alguém, não sabe? Quando você vê alguém em necessidade, ali no interior da igreja, do corpo de Cristo, e você se levanta para apoiar aquela pessoa, para ajudá-la. Nós devemos trabalhar para que esses relacionamentos na vida do povo de Deus seja sempre algo puro, seja sempre algo edificante e algo que vá ter um peso para a eternidade.
Infelizmente, algumas pessoas não se posicionam. E às vezes dão alguma contribuição com ódio, com ciúme, com inveja, criando disputas. Ouve falar alguma coisa, não sabe exatamente o que é, já passa adiante, não pergunta. Nós não podemos nos comportar dessa maneira. Nós precisamos zelar pela comunhão do povo de Deus com todas as nossas forças. E banir do nosso meio qualquer comportamento infantil, imaturo, porque esta não é a vontade de Deus para nós. Antes de nós avançarmos na mensagem dessa Escritura, nós devemos nos lembrar que esse tipo de fraternidade, no qual nós estamos meditando nessa noite, somente é possível mediante a obra da cruz. Porque é pela obra da cruz, onde Jesus subiu para dar a sua vida em favor do seu povo amado, dos pecadores arrependidos, é por meio dela que Jesus reconciliou os homens com Deus e, consequentemente, possibilitou a reconciliação horizontal. A reconciliação uns com os outros. Então, por que que muitas vezes há contendas? Por que que há desentendimentos persistentes? Por que que há agressões verbais? Por que que há fofocas, muitas vezes, nos arraiais do povo de Deus? Eu penso que uma das explicações, não é a única, mas uma das explicações é porque talvez esta pessoa ainda não reconciliou-se com Deus. Porque uma vez reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, é natural que nós nos reconciliemos com as pessoas e vivamos uma vida de reconciliação. A nossa vida, a começar da igreja, deve ser uma vida de reconciliação. Nós devemos viver como pessoas que estão reconciliadas ou conciliadas com os irmãos em Cristo, com aqueles que conosco convivem. Amém, irmãos? Portanto, olhando aí para a sua Bíblia aberta, vamos então pensar no primeiro ponto que eu proponho em forma de uma pergunta, né? O que é bom? Porque o salmista começa dizendo como é bom. Como é bom, não é? Então, isso primeiro deve nos fazer pensar naquilo que é bom. E o que é bom, em primeiro lugar, é aquilo que se diferencia do mal. O certo precisa se diferenciar do errado. E o bom se diferencia do mal. Para nós, crentes em Jesus, isso precisa estar claro. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. As duas coisas devem ser sempre distintas. O que é certo, o que é errado. O que é bom, segundo a palavra de Deus, e o que é mal. Mas também toda a Bíblia nos diz que Deus é bom. O apóstolo João mesmo enfatiza isso. Deus é bom. Deus é amor e Deus é bom. Em terceiro lugar, a Bíblia no seu contexto nos diz que o mandamento de Deus é bom. Ou nós podemos colocar no feminino, a palavra de Deus é boa. Toda a palavra de Deus é boa. É útil para nós, é edificante. A Bíblia também nos diz que a vontade de Deus é boa. Isso está registrado em qual capítulo e de qual livro? Romanos 12. Ninguém pode esquecer disso. Está em Romanos 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o salmista nos diz aqui que a união, a comunhão entre os irmãos é boa. É algo bom. É algo que nós não podemos colocar de lado. Agora, a união entre os irmãos, essa é a tese fundamental dele, é boa e agradável. Quando a gente olha lá para o passado, para o povo hebreu, para os leitores originais, aqueles que cantavam quando subiam para Jerusalém, nós podemos dizer que o povo da aliança era uma fraternidade. Era um povo que tinha muitos relacionamentos uns com os outros. Mas o que o salmista nos diz aqui é que seria muito bom, que seria muito agradável se eles vivessem em unidade.
Se eles cultivassem uma unidade, porque não basta a gente vir à igreja, a gente dá a paz do Senhor para as pessoas, para quem não dá a paz do Senhor, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, não é? Outros dão graça e paz. Então você cumprimenta as pessoas, isso é muito bom, você interage, você eventualmente abraça, mas é necessário, segundo o salmista, haver unidade. Todos vocês aqui têm as suas casas, têm os seus lares. Quando terminar o culto, terminar a comunhão, cada um vai para a sua casa. Toda semana a gente repete esse movimento, a gente vem à igreja, se une, a gente conversa, a gente ri, a gente adora a Deus, a gente cultua a Deus, depois nós vamos para casa, para ter o nosso tempo ali. Mas, como eu disse, periodicamente, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes por semana, nós nos reunimos e nós experimentamos aqui na igreja de um tipo de afeição que está conectado com aquilo que o apóstolo Paulo nos diz que é nova criação. O tipo de afeição que o povo de Deus experimenta na igreja não é uma afeição natural, não é uma amizade comum, não. Existe um componente sobrenatural que faz parte da nova criação de Deus. Diz a Bíblia que um dia Deus vai criar novos céus e nova terra. Tudo será novo naquele tempo, naquele momento, na eternidade adentro. O que nós experimentamos, diz o salmista, e o contexto bíblico, é algo que está conectado com a nova criação, com aquilo que a gente vai experimentar. Então, é bom e também é agradável estarmos reunidos e praticarmos aqui na igreja de muitas formas de adoração que fazem parte da comunhão do povo escolhido, do povo eleito de Deus. Então, o primeiro atributo importante da comunhão do povo de Deus é que a Bíblia declara que essa comunhão é algo bom, ela é boa, ela é benéfica. Portanto, nós devemos preservá-la, nós devemos mantê-la, nós devemos perpetuá-la. A comunhão do povo de Deus deve ser algo sempre perene. Não podemos abrir mão dela, você não pode abrir mão dela de jeito nenhum. Mas essa união, como eu estou aqui enfatizando, ela é algo também desejável, penso eu, pelo Senhor. Porque parece que Davi aqui, ele sonhava com esse momento de ver as ruas de Jerusalém, não é? Com muita gente, conversando sobre coisas que Deus tinha feito na vida deles. Quem sabe sobre respostas que Yahvé havia respondido a eles, de dificuldades que o Senhor Deus os havia livrado. Então, ele sonhava com essa reunião, mas a gente deduz, lendo o Salmo, lendo os Salmos e lendo toda a Escritura, que o Senhor Deus também desejava isso. Deus se alegra quando o povo de Deus se reúne. Deus se alegra no ajuntamento do povo de Deus. E eu creio que Ele é poderoso para fazer com que essa experiência seja sempre uma experiência muito agradável e marcante para você. Pelo que eu conheço de muitos de vocês, eu sei que vocês já experimentam isso. Mas pode ser que alguém aqui nessa noite tenha um repertório histórico passado muito negativo relacionado à igreja. É da vontade de Deus que você tenha uma experiência muito agradável aqui dentro, no meio do povo de Deus. E se há alguma ferida que ficou na sua alma por causa de alguma experiência passada, eu penso que Deus quer curar, que Deus quer sarar. Mas a cura não vem pelo isolamento, a cura vem pelo relacionamento. Pelos múltiplos relacionamentos que Deus permite e que Deus nos dá e que Ele nos oferece. É por isso que o salmista diz, veja aí na sua Bíblia, como é bom e agradável quando os irmãos convivem, diz a NVI, em união. E aí ele vai fazer duas comparações, não é? Qual é a primeira comparação?
é como o óleo, não é? Quando a unidade acontece, então a gente deduz, lendo esse texto, ela é como o óleo, por causa da presença do sumo sacerdote, Arão, que é mencionado aqui nesse texto. Nós sabemos que o óleo aqui é um óleo santo, é um óleo sagrado, é um óleo separado. E essa figura aqui é uma figura que era muito cara, muito importante para o povo hebreu nos tempos antigos, porque o Arão, ele representava o ideal de uma pessoa consagrada a Deus. Ele foi separado por Deus para servir a Deus na sua obra. Na verdade, ele foi o primeiro sacerdote e o primeiro sumo sacerdote no tabernáculo, na tenda da congregação. Portanto, irmãos, o óleo sobre o Arão, inclusive mencionado aqui no Salmo 133, ele nos faz pensar que nós, cristãos individualmente, e na nossa coletividade na igreja, nós somos um povo separado. O fato de nós estarmos unidos e o povo de Deus em diversos ajuntamentos ao redor do globo, a mensagem de Deus através desse texto é uma mensagem que nos diz que nós somos um povo separado. Um povo separado. Amém? Vou pedir a Carmen que fechar aquela porta ali que está aberta, por causa dos nossos vizinhos. Isso é algo que nos faz bem, que nos faz muito bem. Agora, esse óleo aqui, ele também vai representar, irmãos, ele também é um símbolo da bênção de Deus sobre o seu povo, porque cultuar a Deus, adorar a Deus, como nós estamos fazendo, e fizemos nessa noite através dos cânticos, estamos fazendo, meditando a palavra de Deus, é uma bênção sem precedentes. No fundo, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Jesus, eles estão desejando, eles estão buscando por isso. Eles estão tateando no escuro, querendo encontrar a razão da vida deles. E mesmo sem saber como, gostariam de estar aqui. Por isso que nós precisamos evangelizar. É por isso que nós precisamos falar de Jesus. É por isso que a igreja distribuiu, pelo 2º ano consecutivo, 1000 Bíblias. Porque nós entendemos que a palavra de Deus precisa chegar aos olhos das pessoas, aos ouvidos das pessoas, para que elas tenham condições de reagir. Além disso, irmãos, esse óleo, o que foi derramado sobre Arão, e o que está apresentado aqui no Salmo 133, ele era sempre uma fragrância muito, muito perfumada. Então não pense você que ele era um azeite comum de oliva. Não. Era um perfume muito especial, muito cheiroso. E esse óleo que escorria, ele tinha um efeito sobre o ungido refrescante. Você já passou uma colônia aí, que depois que você passou, você sentiu novo em folha, não é? Você sentiu aquele refrigério, não é? Se você não tinha tomado banho, você se sentiu como se tivesse tomado banho. Pois bem, esse óleo sobre a cabeça de Arão e sobre o povo de Deus é um óleo muito perfumado, muito cheiroso. E tão perfumado era que o ungido ficava cheiroso, mas não apenas o ungido, toda a casa. E nós nos lembramos daquela mulher que derramou também o vaso de alabastro sobre Jesus e a casa toda ficou perfumada. O óleo derramado sobre a cabeça de alguém, nos tempos antigos, perfumava o ungido e todo o ambiente. Irmãos, quando há unidade entre nós, quando há unidade no meio do povo de Deus, exala-se um perfume celestial. Nenhum perfumista no mundo vai conseguir produzir esse aroma de Cristo exalando quando há unidade entre nós, quando nós temos comunhão genuína, pura, bem intencionada uns com os outros. Eu penso que essa unção é tão especial porque ela vem do alto.
E é por isso que a comunhão ela é tão importante para nós. A ideia, então, do óleo escorrendo sobre a cabeça de Arão, pela barba dele, pela gola das suas vestes e sobre todas as suas vestes, ela nos ensina que quando Deus abençoa alguém, quando Deus abençoa o seu povo, Ele não faz a conta gotas. Ele faz de uma maneira transbordante. Ele faz de uma maneira que alcança aquela pessoa de uma maneira muito, muito impactante. Eu me lembro de uma vez que eu estava na casa da minha orientadora, no Lago Norte, em Brasília, e ela então me serviu, né, muitas coisas. Preparou um almoço, uma janta, não me lembro muito bem, e colocou diante de mim uma coisa que eu gosto pouco, né, um mousse de chocolate amargo, uma tigela desse tamanho. Eu olhei aquilo, uma tigela tão grande, peguei uma colher, coloquei na colher, né, e coloquei na boca. Aí ela viu que eu só comi aquela colher. Falou, não, essa tigela é toda sua. É para você. É para você saborear. Deus, quando Ele nos abençoa de uma maneira transbordante. Eu penso que através da nossa unidade aqui na igreja, abrindo mão daqueles movimentos que são puramente carnais, dos interesses que não têm nada a ver com o reino dos céus, Deus quer fazer exalar uma fragrância, e Ele quer manifestar o seu poder, a abundância do seu poder nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu penso que essa é a vontade dEle, esse é o desejo dEle. Irmãos, para a nossa mentalidade moderna, essa imagem do Arão sendo ungido pode parecer uma bagunça, não é? Eu, quando unjo as pessoas no gabinete pastoral, muitas vezes ofereço um guardanapo para que elas, né, enxuguem o excesso do óleo. É tão pouquinho. Eu só pingo no dedo, unjo a pessoa, mas escorre. Então eu dou. No caso de Arão, não. Era muito. Não tinha como enxugar. Era para ficar encharcado mesmo. Deus, quando quer abençoar o seu povo, Ele o faz de uma maneira exuberante. Ele o faz, muitas vezes, de uma maneira extravagante. É assim quando o povo de Deus se ama. Essas extravagâncias santas, elas acontecem, elas contaminam a toda a igreja, a todo o povo de Deus. Nesse sentido, nós devemos ser extravagantes e manifestar amor. Como diz o apóstolo João, que amemo-nos uns aos outros, e assim, essa unção, esse óleo, vai exalando, e as pessoas vão sentindo o perfume, e vão dizer, eu quero isso para mim, eu desejo isso para mim, é isso que eu quero para a minha vida. Isso explica, eu penso, porque muitas igrejas são tão abençoadas, como a nossa igreja é abençoada, não é verdade? A nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Agora, isso também explica porque muitas vezes nós perdemos algumas bênçãos. Porque nós não investimos como deveríamos na unidade do corpo de Cristo. Se nós investirmos com todas as nossas forças, perfume maior vai exalar sobre o lixão do mundo. E os que estão lá, nas regiões das trevas, virão, se sentirão atraídos e desejarão andar com este povo. E desejarão tornar-se parte dessa família. Eu tenho certeza que muitos dos seus amigos precisam de Jesus. E eles precisam da sua ajuda para virem à casa de Deus, para ouvirem o Evangelho e para se achegarem diante do Senhor. Mas, o salmista Davi nos diz que essa união do povo de Deus também é como o orvalho. Eu não ouvi bem, é como o orvalho, não é? Então, Davi vai nos dizer aqui que esses relacionamentos podem ser comparados com o orvalho, ou como o orvalho que caía lá no Monte Hermon. Naqueles dias, nos dias de Davi, o Monte Hermon estava dentro do território de Israel. Se você for estudar a geografia de Israel hoje, ele não faz mais parte. No máximo, Israel tem um controle
talvez do sopé do Monte Hermon, nesses nossos dias. Mas o orvalho, os irmãos vão concordar comigo, principalmente numa região desértica, ele vai representar a vida. E uma vida que é reservada, que é destinada, sim, para o povo santo. Quando a terra está muito seca e de manhã cedinho, você vê aquela aguinha ali, cobrindo a terra. Portanto, é uma representação da vida. E eu afirmo a vocês aqui, em nome de Jesus, que Deus tem vida para você. Deus tem vida para o seu povo. As pessoas que se chegarem ao povo santo, por desígnio divino e por atração divina, vão receber vida. Os que estão mortos vão ser vivificados. E muitas pessoas que se achegam à igreja, ao povo de Deus, se achegam, como eu disse no início dessa mensagem, cansados do deserto. Com a boca, espiritualmente falando, seca. Tudo que eles precisam é de um pouco d'água para umedecer. Eu me lembro várias vezes de visitar pessoas na unidade de tratamento intensivo, pessoas em coma. Então o enfermeiro ou um familiar que está ali pertinho vem com um paninho d'água e molha os lábios. Estão ressequidos. A unidade do povo de Deus é como o orvalho, que umedece os nossos lábios, que umedece a nossa alma, que acalenta o nosso coração. No Monte Hermon, os irmãos sabem que ele acumulava neve. E quando a estação seca chegava, quando o clima se tornava ainda mais quente, aquela neve lá do Monte Hermon descia para abastecer aquelas regiões, inclusive Jerusalém, inclusive o Monte Sião. De lá, o Senhor usava aquela neve para abençoar o seu povo amado. Você vê que o salmista aqui ele faz uma ligação entre o Monte Hermon e o Monte Sião. Não é verdade? Ele faz essa conexão entre uma coisa e outra. Eu penso que é porque a palavra de Deus quer nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a água da vida, que vem dos céus, que vem da glória, para abençoar o seu povo, para abençoar a Jerusalém, para abençoar as pessoas que estão reunidas para adorá-lo, para bendizer o nome dEle. Quando nós estamos em comunhão, de alguma forma, Deus provê meios de irrigar as nossas vidas. Eu não acredito que Deus usa só os pastores numa igreja. Eu acredito que Deus usa cada pessoa, cada irmão, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada ancião. Deus usa todas as pessoas para a nossa edificação. Eu penso que Deus quer que nós tenhamos essa clareza para que possamos investir ainda mais nos nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então eu gostaria de concluir essa mensagem e aplicá-la nas nossas vidas, e nós vamos orar e vamos encerrar o nosso culto público a Deus com uma pergunta em primeiro lugar. Você tem passado por desertos na sua vida cristã, na sua jornada? Eu digo a vocês sem nenhuma dúvida, existe refrigério no meio do povo de Deus. Não é por causa de nós, não é por causa de nenhuma pessoa que está aqui, é por causa do Senhor que habita no nosso meio. E porque Ele habita no nosso meio, há refrigério. E Deus tem trabalhado no coração do seu povo. Nós não vivemos uma vida cristã estática, estagnada, não. Na medida em que o tempo passa, Deus trabalha no nosso coração. Deus molda o nosso coração. E nós vamos nos tornando pessoas diferentes. Portanto, eu quero encorajar vocês a travar relacionamentos dentro da igreja, a travar relacionamentos com o povo de Deus e a desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem reservado para você. Não perca as muitas bênçãos que Deus tem para você e para a sua família dentro
e a partir dos relacionamentos na igreja. Em segundo lugar, Deus distingue aquilo que é bom, por isso que Ele diz que é bom, que é boa a unidade e a comunhão do povo de Deus. Deus distingue aquilo que é certo daquilo que é errado. E nós devemos imitar a Deus. Nós devemos fazer distinção daquilo que é bom e daquilo que é ruim, a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Esse é um exercício constante, contínuo. Nem sempre, com a nossa razão, nós vamos conseguir ter clareza e distinguir o certo do errado, mas com as luzes do Evangelho, da palavra de Deus, nós vamos conseguir fazer essa distinção. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, a união entre os irmãos é uma das coisas que Deus vai considerar boa e agradável. Mesmo que a sua experiência passada não tenha sido, mas Deus considera boa a união, a comunhão e os relacionamentos dentro da igreja. Nós devemos ter a mesma atitude. A mesma atitude, o mesmo pensamento. Isso não significa que dentro da igreja não haja problemas. Nós não chegamos ainda no segundo Éden, na Nova Jerusalém. Nós ainda enfrentamos problemas, ainda há mal entendido, de uma parte ou de outra. Ainda há incompreensões, ainda há dureza de coração, ainda há orgulho, ainda há inveja, ainda há comparações. Infelizmente isso existe. Mas como o Senhor habita no nosso meio e Ele trabalha conosco, Ele pode muito bem nos libertar de todas essas coisas e nos dar a graça de contribuirmos para que a união e a unidade entre nós continue sendo sempre uma realidade. Em quarto lugar, irmãos, penúltimo lugar, a unidade entre o povo de Deus é uma bênção abundante, é uma bênção transbordante. Não pense você que Deus é alguém que segura que Ele só te dá um pouquinho. Deus quer nos dar muito, especialmente através dos relacionamentos. Então, nós devemos desfrutar dos relacionamentos ao máximo, para que possamos aprender uns com os outros, para que possamos crescer na medida em que o tempo passa. Por exemplo, nós aprendemos nas Escrituras que Deus é amor, que Deus ama o seu povo, e que esse é um amor grande. E é com a grandeza desse amor que nós devemos amar uns aos outros. Muitas vezes é um amor até constrangedor. Algumas coisas que um irmão faz por você é constrangedor. É algo que te constrange e que muitas vezes quebranta o nosso coração. E finalmente, irmãos, a unidade do povo de Deus, ela, como diz o texto, ela é como o orvalho que traz água para a nossa alma ressequida em momentos difíceis. Se você está passando por alguma situação assim, saiba que Deus vai umedecer seus lábios, Deus vai regar sua alma na comunhão dos santos, nos relacionamentos. E é por isso que nós não podemos abrir mão de investir nesses relacionamentos, porque eles são especiais. Deus designou a família de Deus para nos curar, para nos abençoar, para nos edificar. Agora, se isso é verdade, quem somos nós para conspirarmos contra a unidade do povo de Deus? Você e eu não temos esse direito. O nosso papel é contribuir para que ela continue sendo sempre alimentada e retroalimentada. Jamais devemos nos insurgir contra essa unidade. Vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos orar, apresentando as nossas vidas diante do nosso Deus. E nesse momento, eu peço a você, a todos nós que aqui estamos, que olhemos para a maneira como nós estamos relacionando com o povo de Deus. É da vontade dEle
que as relações dentro da igreja sejam puras, sejam santas, sejam bem intencionadas, e que cada um de nós faça o melhor possível para que esses relacionamentos sejam mantidos e sejam preservados. Antes de nós orarmos, encerrando esse culto, aproxime-se de irmãos que estão aí próximo de você e ore com eles, e ore por eles, por apenas um minuto. Uma vez que Deus nos fez um corpo e uma família, uma vez que Ele nos destinou para que vivêssemos em união, para que cultivássemos a unidade, vamos orar uns pelos outros. Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, pelo teu cuidado para conosco, porque nós vemos apenas em parte a grandiosidade da tua obra. Nem sempre nós percebemos a maneira especial como o Senhor está agindo e trabalhando no nosso meio. Mas nós te louvamos, porque conseguimos ver o nosso irmão, a nossa irmã, que está próximo de nós. E ele ou ela, eles são uma expressão do teu amor para conosco. Ajuda-nos a retribuir estes afetos que o Senhor compartilhou conosco, quando nos alcançou, quando nos redimiu, quando nos enxertou nesta árvore santa, quando nos elegeu, enquanto vivíamos nos nossos delitos e pecados. Bendito seja o teu nome. Deus querido, cure as feridas do passado, aquelas dificuldades que se mantiveram por muito tempo e que fazem com que algumas pessoas estejam distantes umas das outras, não se comprometam com o corpo de Cristo. Mas nessa noite, por meio da tua palavra e pela testificação do teu Espírito, que o Senhor possa promover mudança no nosso meio. E no temor do Senhor, e no amor do Senhor, possamos nos amar uns aos outros, nos servir uns aos outros, na pureza dos nossos corações, porque por tua graça o Senhor nos purifica. Obrigado por esse dia do Senhor, pela tua palavra que veio a nós.